Sandro Viana, coordenador do projeto Amazonas nas Olimpíadas de 2024, da Secretaria de Estado de Desporto e Lazer, CEDEL. Seja muito bem-vindo, Sandro, ao estúdio da RT1 Entrevista. Obrigado pelo convite. E nós vamos conversar hoje sobre os nossos atletas aqui do estado que vão participar de Paris 2024, que acontece ano que vem, no mês de julho. É já, depois da vinheta. Hoje nós vamos conversar com o Sandro Viana, que é coordenador do projeto Amazonas nas Olimpíadas de 2024. Fala pra gente, Sandro, quem são os nossos atletas, como é que tá essa preparação para Paris 2024? Os nossos atletas são os filhos da terra, atletas do Amazonas, que vêm aí buscando um espaço e agora, através dessa oportunidade da criação do projeto Amazonas em Paris 2024, o governador permitiu que nós procurássemos 20 nomes, 20 atletas 20 nomes que teriam chances reais, concretas, de chegar à Olimpíada de Paris 2024. Então, eu iniciei um trabalho de pesquisa e anamnese no estado para ver como é que estava o cenário esportivo local e, baseado em alguns níveis de estatísticas e de índices, e baseado no repertório dos últimos 5 anos de alguns atletas, nós chegamos hoje a 19 nomes de 19 atletas que têm chances reais hoje de estar disputando vaga de igual para igual com todo o Brasil por uma vaga na tão sonhada Olimpíada de Paris. E, no caso, o governo vai custear os gastos. Isso, o governo criou um projeto onde o governo disponibiliza não só recurso financeiro para que o atleta tenha tranquilidade de poder estar se dedicando ao esporte em tempo integral, já que é muito difícil você atingir um índice olímpico e paralímpico. Disponibiliza também passagens, para que nós sabemos muito bem da questão logística, geográfica do Amazonas. Praticamente só se sai do Amazonas via aérea, então disponibiliza passagens. O governo está disponibilizando um corpo docente, ou seja, um staff. Pela primeira vez na história do esporte amazonense, existe um staff onde o atleta pode contar com fisioterapia esportiva, nutricionista, psicólogo. Isso é muito importante, né? O gerenciamento de carreira que é feito por mim, e a gente pode, em si, entender como é que está a situação do atleta e ver o que pode fazer para estar ampliando essa capacidade desse atleta. E fazendo um controle mensal, além só da assistência também da questão de documentações, a questão mais administrativa, onde o atleta não precisa mais ter que se dividir, ele pode se dedicar ao esporte e depois voltar para sua casa e ter seu devido descanso. Ele não precisa ser duas pessoas, uma pessoa fora e outra dentro do esporte. E isso faz com que o atleta tenha mais tranquilidade e mais foco na sua carreira. Mais rendimento, né? Mais rendimento. Isso acontece muito no esporte de alto rendimento. Nós sabemos que nós temos mais de 200 países que vão estar disputando vaga nos Jogos Olímpicos. No Brasil, para você ver, antes desse projeto, existe a desigualdade olímpica. Na última Olimpíada de Tóquio, em 2020, apenas 1% da delegação do Brasil era de atletas do norte do país, sendo a região norte a região maior região do país. E nós temos apenas 1%. Na verdade, nós temos 4 atletas, 3 atletas do Pará e um atleta do Amapá. O Amazonas, a última atleta do Amazonas a estar numa Olimpíada fui eu. Sim. Em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres, 2012. De lá para cá, nós não conseguimos enviar representantes. Isso por quê? Porque não havia investimento. Então, hoje há um investimento, o governo do estado do Amazonas determina um investimento específico para o esporte, está dando total espaço para o esporte, e para esse projeto, cria um projeto específico, porque nós sabemos que, apesar de tudo, nós temos uma situação um pouco de atraso, mas que com um trabalho árduo, um trabalho específico, voltado. Hoje nós temos lá uma equipe de profissionais que são do esporte, está fazendo uma grande diferença. A Secretaria
através do secretário Jorge Oliveira, tem esse entendimento que é preciso dar o espaço para os esportes, para que eles tenham seus representantes que conhecem o esporte. Isso está fazendo toda a diferença e por isso nós estamos colhendo esses grandes resultados. Nós temos um índice muito legal que mostra em tempo real a quantos por cento um atleta está de chegar aos Jogos Olímpicos. Nós começamos o Projeto Amazonas em Paris 2024 em março. Hoje nós temos um atleta com 98,47% de chance de estar nos Jogos de Paris 2024. Quem é esse atleta? Nós temos o atleta Pedro Nunes, o atleta do lançamento de dardo, um atleta de Parintins. Olha que bacana. Está muito próximo de chegar a esse índice e está aí viajando agora no final do mês para o Campeonato Sul-Americano. Nós temos a atleta Maria de Fátima, que é do atleta paralímpica, que está a mais de 97% de chance de chegar aos Jogos Paralímpicos, está indo agora para o Campeonato Mundial do Esporte Paralímpico. E se Deus quiser, se ela ficar entre as 5 primeiras, está automaticamente classificada para a Paralimpíada ainda esse ano. Nós temos o atleta Caio Arcos, da natação, um atleta de Manaus, de apenas 18 anos de idade, que está a 92% de chance de chegar aos Jogos Olímpicos na prova dos 200 metros nados costas. Então, nós temos uma diversidade de atletas, como eu falei bem para você. Nós temos 19 atletas. Bem promissores. Bem promissores, jovens. Nós temos atletas de esportes individuais e esportes coletivos, homens e mulheres. Nós temos atletas olímpicos e paralímpicos. Temos atletas também dos povos originários, representando os indígenas, também buscando sua vaga na Olimpíada. Isso é muito bacana. E todos devem saber, com certeza, mas o Sandro Viana é um medalhista olímpico aqui do Amazonas. Então, nada melhor, né, para acompanhar esses atletas, Sandro, do que uma pessoa que já passou por vários obstáculos. Também já trouxe uma medalha de bronze, né? É uma oportunidade única para esses atletas, né? É única. No nosso tempo, a gente não tinha... Nós tínhamos um sonho. Tínhamos um sonho e fizemos o caminho através apenas desse sonho. Até na nossa época era difícil falar sobre a Olimpíada. Até confundiu que achava que a gente queria ir para a Olimpíada de Matemática. Então você vê quão raro era um atleta simplesmente no Amazonas sonhar e dizer que queria ir para a Olimpíada. Coragem pura, puro sonho, puro amor no coração pelo que se fazia. Graças a Deus eu fui feliz e consegui não só realizar o sonho, chegar na Olimpíada, e eu acho que fiz tanta força para chegar na Olimpíada, que aproveitei em Pequim em 2008, na China, e acabei que conquistei a medalha de bronze. Mas isso foi pura vontade. Hoje, os atletas têm uma outra estrutura, uma estrutura melhor, e eu fico muito feliz, até o próprio secretário Jorge Oliveira disse que eu estou com chance de me tornar o Beckenbauer, porque o Beckenbauer, atleta, jogador da Alemanha, que foi como jogador campeão e depois campeão como técnico. Ele fala que eu tenho a chance de fazer a mesma coisa. Com certeza. Mas o meu intuito totalmente aqui é estar ajudando os atletas. Eu sei o que eu vivi e eles ficam muito felizes, eu me aproximo muito deles, conheço todos, sem exceção, dou atenção igual para todos. Quais são os municípios do interior? Os atletas do interior são da onde? Olha, nós temos os atletas do interior, nós temos atletas da capital, mas temos atletas de Parintins, temos atleta de Maués, temos atletas de Tefé, temos atleta de Tabatinga, lá na fronteira com a Colômbia. Quem é de Tabatinga? De Tabatinga é o Tamayo, o Luiz Felipe Tamayo. Ele é um atleta de um esporte raríssimo, que nós descobrimos aqui no Amazonas. Ele faz patinação de velocidade. Olha, é um esporte raríssimo. E ele é o campeão sul-americano de patinação de velocidade. Inclusive o governo do Amazonas forneceu todo o equipamento dele e o patins especial de velocidade dele. E ele busca chegar na Olimpíada de Inverno. E para quem não sabe, posso explicar que para você chegar como a Olimpíada de Inverno, ela engloba todos os países, mas o Comitê Olímpico Internacional sabe que nem todos os países têm neve. Então, para os países que não têm neve, você compete com patins de rodinhas. E aí você se classifica com patins de rodinhas, depois faz a transição para a patinação no gelo, que é onde há a competição. E esse atleta disputa, Luiz Felipe Tamayo, um atleta excelente, também de 18 anos de idade, que é uma promessa incrível. E graças a Deus, através do governo do Amazonas, nós estamos podendo ir ao interior
Pela primeira vez, uma secretaria esportiva tem trabalho no interior, fundamentado, e nós estamos, cada vez que a gente consegue chegar mais longe, a gente consegue encontrar mais talentos como esse. Aí, no caso, esses atletas do interior, tem outros profissionais acompanhando eles no interior, ou tu fica O que eu fiz foi o seguinte, quando nós chegamos no trabalho, nós sabemos que, apesar de nós termos um trabalho de 15 meses, em média, um atleta no mundo leva em torno de 10 anos para chegar à Olimpíada treinando. São 10 anos de média. Eu até fui grato que eu cheguei com 8 anos na Olimpíada, mas isso não é normalmente em média de 10 anos. Então, para que eu não mexa no trabalho e cause qualquer tipo de instabilidade nesse processo, eu faço um acompanhamento ainda cercando o envolvimento, a atmosfera que o atleta existe. Então, eu converso com os treinadores, com os representantes que estão no ambiente do atleta mais envolvido, e eles vão me passando feedback, o que eles precisam, e a gente vai fazendo esse controle concomitante, dando esse suporte. Isso fez com que eles conseguissem evoluir bastante agora. Eu ainda fico mais submerso mesmo na administração, porque eu sei que ali é um momento muito específico. Eu chamo muito eles de artistas. Falo, vocês são os artistas, a gente trabalha só com a justificativa. Principalmente para mostrar para eles que o valor que eles têm para nós, para toda a sociedade, com certeza. E também o valor que eles têm, a produção deles é uma coisa ímpar. É como uma arte mesmo. Cada um sabe como lança o dardo, como arremessa a bola de basquete, como levanta o peso, é deles, por isso eles se tornaram tão especiais. Então a gente só dá esse suporte. Que não é só um suporte, porque é todo um conjunto, É um conjunto de suporte. O atleta tem que estar bem não só ali para o desempenho dele físico, mas ele tem que estar bem emocionalmente. Emocionalmente, mentalmente, tem que estar tranquilo. Esse atleta que eu falei, que está mais próximo da Olimpíada, está fazendo todo um trabalho praticamente geopolítico, de entender onde ele morava mais longe, foi morar numa localidade mais tranquila. O governo do Amazonas deu um suporte para que ele tenha totalmente foco no treinamento, para a treinadora dele. Isso passou para ele uma tranquilidade. E à medida que ele foi se tranquilizando, ele parou de ter que se preocupar com as necessidades do dia a dia. O resultado dele foram melhorando sem parar, e hoje é o melhor atleta do Brasil, que é o recorde brasileiro. Está muito próximo de chegar à Olimpíada. Até o final do mês sai a convocação se ele já vai ou não para o primeiro campeonato mundial da vida dele. Olha, que bacana. E é um garoto que eu vi na escolinha e hoje está tendo essa oportunidade. Eu já passei por esse caminho. Então eu sei quão importante é na vida do cidadão, na vida de um jovem que saiu lá de um Parintins, que largou o seio da família aos 14 anos de idade em busca de um sonho, que morou mais de 6 anos em um alojamento. Então a gente sabe, nos bastidores, que a gente sabe quão difícil é e quão importante é essa oportunidade do governo. Falando isso agora, Sandra, eu lembrei de uma frase que eu ouvi em alguma dessas entrevistas que tu deu, que tu disse: o esporte tem esse poder transformador de tirar um homem do meio da floresta e colocá-lo sob os olhos do mundo. É essa mensagem que tu carrega e leva para esses meninos que têm tantos sonhos, né? Eu falei justamente para alguns atletas, eu falei, vou colocar vocês no nível que vocês estão, que merecem. E aí eu vou deixar com que o mundo tome a decisão sobre vocês. E é o que está acontecendo. Todos os atletas que eu pego, olha, eu não penso em mais nada. Eu só penso assim, olha, vou colocar vocês no topo. Chega comigo, ó, tá bom, mas sobe. Então é mais ou menos essa é a visão, essa é o prisma. Porque a gente sabe que eu quero agradecer ao governador Wilson Lima, que trata os atletas de igual para igual, porque é um desportista, sabe como que o esporte faz. E a gente está tendo uma oportunidade de dar a chance para esses meninos sonharem. Eu vejo eles se transformando a cada dia que passa. Fico muito feliz. Eu não falo nada, né? Fico ali segurando. É um belíssimo trabalho, um belíssimo trabalho. O secretário Jorge Oliveira também está caprichando muito, né? Agora, são 48 modalidades, né? Nas Olimpíadas. Quais são as modalidades daqui no Amazonas? No Amazonas, hoje, dentro desse projeto, nós temos o atletismo, a natação, o basquete 3x3, o tiro com arco. Que é do Paulino, né? Com o Gustavo Paulino e a Graziela Paulino dos Santos. Nós temos o judô também. Temos o atleta da patinação em velocidade, que é um caso raríssimo. O halterofilismo paralímpico, e o skate. Nós temos o skate também.
E nós temos a luta olímpica, que é o wrestling, também conhecido como wrestling. Nós temos 3 atletas que também estão disputando vaga direta. São quantos para-atletas? Para-atletas, nós temos 3 para-atletas. E são de quais modalidades? Os 3 são do halterofilismo, e é uma ideia, uma coisa muito curiosa. Nós enviamos eles agora para o Campeonato Brasileiro. E dos 3, 2 foram medalhas de ouro e uma medalha de prata. Olha que legal. Mas o que acontece? Por que os 3 não foram medalha de ouro? Porque os 2 homens, um é rival do outro. Então não tinha como colocar os 2 mesmo, porque senão teria sido os 3 medalhas de ouro. Só por isso. Mas para eles, entre eles está tudo bem. Um fica em primeiro, outro fica em segundo, mas os 2 dominam o cenário nacional. A atleta Maria, nossa atleta de Tefé, que hoje já reside em Manaus, ela já está classificada para os Jogos Pan-Americanos, para o Campeonato Mundial, para o Campeonato Sul-Americano, para o GP do Chile, está embarcando agora. E a única convocação que falta para ela já é o da Paralimpíada. Inclusive, em treinamentos, para ela está tudo bem, graças a Deus. Estive com ela hoje de manhã fazendo uma entrevista ali para ver como é que está a situação. Então, os atletas paralímpicos estão indo super bem. E foi uma proposta minha colocar o paralimpismo dentro desse projeto. Quando o projeto nasceu, ele nasceu olímpico. E eu logo levantei e falei assim, que nós tínhamos grandes representantes e que o esporte paralímpico do Brasil, inclusive nesse momento, o Campeonato Mundial está acontecendo e está demonstrando poder, é o esporte mais poderoso do mundo, que é o esporte paralímpico brasileiro. Nesse momento está em segundo lugar no Campeonato Mundial. Então, eu estou acompanhando todos os dias. Olha que legal. Já em 3 dias conquistou mais de 25 medalhas. Então, nós temos um potencial altíssimo e eu acredito seriamente que aqui no Amazonas o potencial paralímpico é muito forte. E esses 3 atletas são os carros-chefes, vou mostrar isso. Bom, além da Paris 2024, além desse programa muito lindo de apoiar esses atletas, tem também outros programas belíssimos da CEDEL que vale a pena, a gente precisa aproveitar esse tempinho que tem para a gente falar um pouco, que é o Respirar e o PELSE. E eu sei que tu está desde o comecinho também acompanhando esses projetos. Fala um pouquinho para a gente da importância desses projetos aqui para o Estado. O governador entendeu que durante a pandemia, durante toda aquela situação, era necessário que todo mundo ajudasse e o esporte entrasse com uma proposta. E a Secretaria de Esporte entrou com o Respirar. Respirar é um projeto lindo, eu não consigo definir o Respirar de outra maneira, que é uma ideia totalmente amazonense, onde se criou uma proposta de trabalho onde mistura educação física e fisioterapia para atender os sequelados pós-Covid. Isso tirou mais de 120 mil amazonenses do leito da morte, porque as sequelas da Covid também causavam morte. Então, o Respirar vem nesse atendimento e hoje o Respirar é um programa de governo já totalmente consolidado, com um trabalho excelente, um trabalho constante, que não para e que é totalmente reconhecido pela sociedade amazonense. Hoje o Respirar, inclusive, o Respirar recebeu a visita da Organização Mundial da Saúde, que checou o trabalho e hoje catalogou o Respirar como um procedimento legítimo para tratamento de sequela pós-Covid. É um trabalho maravilhoso que não para de ganhar prêmios e foi desenvolvido aqui no Amazonas. E após isso, como é até um mais voltado para os adultos, o governador também pensou que precisava criar um projeto para as crianças. E criou o PELSE. O PELSE é o Programa de Esporte e Lazer da Capital Interior, que busca levar um esporte direto para a comunidade. E nós vamos em lugares mais longínquos do Amazonas para instalar o programa. Capital e interior. Capital e interior para colocar o programa PELSE. Hoje, o PELSE está na capital e em 10 cidades do interior, com já proposta para chegar a 17 cidades. Então, nós viajamos, esse ano já fomos a 4 cidades para levar o PELSE. O PELSE hoje é sucesso total. Hoje eu vejo os jovens, as crianças não tiram o uniforme do PELSE do corpo. As mães têm dificuldade de sair do uniforme do PELSE. E não existe nenhum tipo de limite. O PELSE pode ser instalado em qualquer local. As comunidades trazem as suas propostas, as suas demandas, mostram os seus espaços e nós fazemos uma avaliação técnica e lá implementamos um projeto. Inclusive contratamos os locais, ou seja, profissionais de educação física que são locais para poder trabalhar no local, porque a gente também entende que esse profissional ele conhece muito mais a comunidade. Isso também é uma fórmula de sucesso.
Com certeza. Olha, foi um prazer, ficaria horas aqui conversando contigo. Eu também, maravilhoso. Hoje a gente conversou com o Sandro Viana, que é o coordenador do programa que vai levar os atletas do Amazonas para a França 2024. Os Jogos Olímpicos de 2024, que vão acontecer na França. A França pela terceira vez, por sinal, que vai sediar os Jogos Olímpicos. Eu abro para ti um pouco para se direcionar aqui para o público e te parabenizo pelo trabalho. Eu só agradeço aqui o convite, dizer que o governo do Amazonas está trabalhando seriamente para mostrar o poder do esporte, a transformação da sociedade, e eu estou aqui à disposição. E muito obrigada a você também que nos acompanhou. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal no YouTube, Real Time 1 Play. Até a próxima!